26/10, tá? E vamos começar aqui a gravação. Eu só peço que quem tiver com o microfone habilitado, desabilite, tá? E só habilite quando tiver alguma dúvida, tá bom? Porque aí eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Vocês estão vendo aí a minha janela? Página em branco? Sim ou não? Sim, agora sim. Beleza. Tá vendo. Então, beleza. Então, vamos começar aqui, pessoal. Eu vou começar sobre o que fundamentos de eletricidade, vou deixar aqui um pouco maior, tá? Beleza. Seguinte. Nas webs, eu vou falar o seguinte. Corrente elétrica é um ordenamento de cargas elétricas em detrimento do tempo. As correntes, elas podem ser divididas de duas formas. Elas podem ser contínuas, em que o gráfico da corrente, a intensidade de corrente, ela não varia em função do tempo. E nós temos aqui a corrente alternada, ou seja, que ela tem picos quando ela chega no valor máximo e quando ela chega também no valor mínimo. Ela é o quê? Alternada. Ela passa por um processo de alternância, ou seja, transformadores. Você pode perguntar, professor, mas qual que é a corrente que vem na nossa casa? Corrente alternada. Por quê, pessoal? Porque nós temos equipamentos eletrônicos e elétricos em que a tensão dele varia o quê? 220, correto? É a tensão que chega para nós. E a frequência que vem para a gente é de 60 Hz. Okay? Quando chegar mais à frente, eu vou falar sobre a corrente alternada e a corrente contínua, tá certo? E como elas podem ser diferenciadas com mais detalhes. O cálculo de corrente é a variação de carga pela variação do tempo. O equipamento que mais nos mostra sobre tensão, resistência e corrente é o multímetro. Tá? O multímetro. Beleza? Multímetro. Beleza? Vou melhorar aqui. Vou escrever de novo. Multímetro. Beleza. Então, nós temos aqui os dois cabos em forma de banana para fazer a averiguação. A escala que você pode colocar em kilovolts, quiloohms, e assim vai. Aqui nós temos a chave seletora, que organiza isso, a escala de resistências, os terminais, e aqui para ver se é corrente contínua e aqui para ver se é corrente alternada, ok? E nós temos ele em forma de alicate, correto? Esse aqui ele é um pouco mais caro que esse aqui convencional, beleza? Primeira coisa, pessoal, uma dúvida que pode surgir. Professor, isso aqui já aconteceu e eu vou replicar essa dúvida aqui para vocês. Já me falaram assim, professor, por que que a nossa corrente que chega na nossa casa, ela não é contínua e sim alternada? Eu vou ter que tratar de um fato histórico aqui para que vocês entendam, tá? Primeiramente, a corrente contínua, ela foi apreciada e desenvolvida desenvolvido o seu processo por Thomas Edison. Vou melhorar aqui. Por Thomas Edison, não tem sim. Thomas Edison. E a corrente alternada foi por Nikola Tesla.
Nikola Tesla. Qual que é a diferença, pessoal? Thomas Edison, ele queria trabalhar com corrente contínua, porque ele via que era mais eficiente e ele via, né, na percepção dele na época, que ela era o quê? Ela era uma forma mais barata. Nikola Tesla, ele já trabalhava com o quê? Com corrente o quê? Alternada. Qual que é a diferença? Se nós adotássemos como corrente contínua aquilo que vem para as nossas casas, para os nossos lares, a cada bairro nós teríamos que ter uma subestação para ter corrente contínua. Já corrente alternada, não. Porque o que acontece? Eu tenho aqui um eletrodo e um outro eletrodo. A corrente contínua, ela apenas seguia numa direção. Ou seja, dependia da distância. Ninguém querendo entrar. Dependia da distância para a transmissão de energia. Se tornou um processo muito caro. Então, da mesma forma que energizava esse eletrodo, esse aqui já não energizava. Agora, Tesla foi diferente. Vou até fazer com outra cor. Tesla, ele pegava esse mesmo eletrodo, energizava, e a corrente, ao invés dela ir para o próximo, ela o quê? Voltava. Voltava para o mesmo eletrodo. E ela ia e voltava. E aí voltava, repetidas vezes. Por isso que as nossas correntes, a corrente que chega nos nossos lares, ela é o quê? Alternada. E aí eu vou mostrar mais adiante para vocês como que isso acontece num transformador, ok? Mas, historicamente, nós tivemos um cientista que mostrou como é a relação entre tensão, resistência e corrente, que nós temos as leis de Ohm, certo? A primeira lei de Ohm, o que diz? Que tensão é igual a resistência pela corrente no circuito. Nós chamamos aqui de primeira lei de Ohm, certo? Beleza. A segunda lei de Ohm, ele já fala a questão dos fios. Como que acontece na escolha dos fios e como que acontece o fluxo de cargas no fio. É através da resistência, da densidade desse fio, pelo comprimento, dividido pela área desse fio. Ok? E deixe-me ver se eu abro aqui. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um simulador aqui que eu estou querendo pegar aqui. Pet simulador. Vou mostrar para vocês como que funciona. Via simulador. Vocês estão vendo a minha tela aqui do slide ou... Word. Hã? Do slide. Slide. Então vou agora aqui, simulador. Estão vendo os simuladores aqui agora? Sim. Beleza. Sim. Eu vou pegar para demonstrar a primeira lei de Ohm utilizando esse simulador. Para que vocês vejam o que acontece da primeira lei. Português, Brasil. Aqui a primeira lei. Eu tenho aqui uma corrente
de 9 miliamperes, 3 baterias de 1,5 volts e quero demonstrar como que funciona. Vocês querem primeiro que aumente a resistência ou aumente a tensão? Atenção. Tensão? Então, vou aumentar a tensão para ver o que acontece. Vocês perceberam que quanto mais eu aumentei a tensão, mais a corrente o quê? Aumentou, saindo de 0,9 para 17,6 miliamperes, correto? Aumentando também o quê? A quantidade de bateria, ou seja, a quantidade de força que está alimentando, né, esse circuito. Agora vocês querem que abaixe ou diminua a tensão? Tem mais alguém querendo entrar? Pode diminuir a tensão, pessoal? Sim ou não? Pode diminuir, professor. Sim, sim. Aqui, Pode. ó. Diminuir pela metade e aumenta a resistência. Estou diminuindo a tensão. O que se percebe? Que a tensão ela é diretamente proporcional à quantidade de corrente que esse circuito vai alimentar. Então, podem anotar aí. Quando vocês estiverem prontos, eu vou ditar, tá? Pode falar por mim. Tá, pode ir, pessoal, também? Por mim, pode. Beleza. A primeira lei de Ohm demonstra que tensão e corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Ponto. Agora prestem atenção aqui, pessoal. Quando vocês estiverem prontos aí, dá um ok aí que eu continuo. Ok. Beleza. Eu vou fazer agora o Ok. seguinte. Eu vou deixar a minha tensão em 2,5, correto? Então, minha corrente aqui, 5 miliamperes. E eu vou aumentar a minha, o quê? Resistência. No ponto final aí, escrevam o seguinte. A lei de Ohm também prova que corrente e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Qual que é o final, professor? Não consegui acompanhar. Que que corrente e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Beleza. Beleza. O que é resistência? Resistência, como a gente vai ver sobre resistores, é o quê? É impedimento à passagem livre de corrente. Como vocês viram aqui, se eu diminuir, olha aqui, a quantidade de carga, ela vai o quê? Ela vai aumentando, ou seja, a barreira vai diminuindo. E a corrente vai o quê? Aumentando. Ela vai fluindo, ela vai crescendo. Tá vendo? Beleza. E agora, se eu diminuir a minha tensão, a minha corrente vai diminuindo também. Beleza, pessoal? Todos entenderam isso aí? Pode ir mais adiante? Beleza. Beleza. Sim. Agora, eu vou pegar para explicar
sobre a segunda lei de Ohm. Esse simulador é bem simplesinho, viu, pessoal? Depois vocês peguem aqui, ó. Vocês podem tirar um print aqui, ó. É PET, só colocar assim no Google. PET, P-H-E-T, Colorado. É muito bom, tá? E é gratuito. Eu tenho aqui a segunda lei de Ohm, beleza? O que vocês querem que aumente primeiro? Comprimento, a área ou a resistividade do material? O que vocês querem que aumente primeiro? Resistência, pode ir pelo primeiro, né? Pela resistividade aqui? Então, beleza. Pode. Então, vou aumentar. Se aumenta a resistividade, o que acontece? A minha resistência está aumentando. Olha os pontos dentro do fio. Está aumentando. A passagem de corrente vai o quê? Diminuir. Está aumentando. Enquanto que o comprimento e a área mantém-se da mesma forma. Agora, eu vou diminuir a minha resistência até esse patamar de 0,7. E vou aumentar a minha área. Quanto mais eu aumento a minha área, mais ao quê? Fluxo de corrente. Se aumenta o fluxo de corrente, mais cargas vão passar. Então, quando estiverem prontos aí, pessoal, eu quero editar para vocês, tá bom? Coisa que no material não tem. Professor, Pois não. esse comprimento aí seria mais o comprimento de um cabo e bitola, alguma coisa assim? Sim, aqui no caso seria o comprimento, ou seja, esse comprimento do fio. Pode ser 2 metros, 3 metros. Agora, a área é essa secção aqui, ó, A bitola. transversal. Isso, da bitola. Sim. Seria o caso, a secção que aí você tem que considerar ela como cilíndrica, tá bom? A hora que estiverem Ok. prontos, vocês me falam que eu vou editar. Pode digitar. De acordo com a segunda lei de Ohm, de acordo com a segunda lei de Ohm, o valor da resistividade, aí vocês abrem parênteses e colocam um Rho, que é a letra grega, o valor da resistividade são grandezas diretamente proporcionais. Na hora que terminarem, me falem. Por mim, ok. São grandezas totalmente o quê, professor? Grandezas inversamente proporcionais. É diretamente proporcionais, né? A resistividade com a resistência. Na hora que vocês estiverem prontos, eu vou editar a segunda parte. Beleza. Pode digitar? Então, beleza. Em relação ao comprimento, vírgula. Quanto maior o comprimento do fio, Só uma pergunta agora para vocês aqui. A prática de vocês já viram o que já? quanto maior o comprimento do fio, Oi? maior será a passagem de corrente Saiu na gravação, certo? Só um minutinho.
e menor será a resistência. Ok? Na hora que estiverem prontos, vocês me falem aí, tá bom? Outra coisa, pessoal, se vocês quiserem depois, Ok. no dia lá, eu vou levar uma lista de exercícios, aí a gente vai fazer sobre esses assuntos, beleza? Tá bom? Não precisa se preocupar que eu vou levar, tá bom? Beleza. Beleza. No dia 11, né, Isso, professor? no dia 11. Ok. Eu vou levar, tá bom? Só Ok. frisando aí. Só uma pergunta, Agora, por favor. Aí essa aula do dia 11, professor, ela começa às 19 horas? isso, vai começar às 19. Aí a coordenação vai entrar em contato com vocês confirmando, tá bom? Eu vou diminuir a Ok. resistividade. Se eu diminuo a resistividade, diminui a resistência. Se diminuir a resistência, há mais passagem de corrente. E vou deixar o comprimento mais ou menos desse tamanho aqui também, mediano. E agora eu vou aumentar a área. Eu aumento a área, vamos diminuir o quê? A resistência. Então, há mais fluxo de corrente, ok? Diminuindo a área, aumenta a resistência, a menor fluxo de corrente. Beleza? Vocês entenderam, pessoal? E Professor, qual é a consequência de eu ter uma área muito grande, um comprimento e uma resistência muito pequena? Qual que é a consequência disso em um circuito? a consequência no circuito é o seguinte: se você tem uma área extremamente grande no fio, há uma maior resistência, consequentemente, há uma maior passagem, uma menor passagem de corrente, né? E o que ocasiona é que quando há menos passagem de corrente, o circuito ele não pode operar com a potência máxima. Porque se você tem uma resistência muito grande mesmo, isso aí serve para quê? Para você controlar sistemas elétricos em que a corrente dela é muito alta. Tipo 200 amperes, 300 amperes, 400 amperes e por aí vai. Isso aí é mais próprio de uma subestação, por exemplo, quando você tem uma resistência muito grande, que pode ser em quilo, mega, né, mega ohms, que aí vai Megawatts, mega ohm? isso, justamente. Isso aí é para uma coisa bem grande mesmo, uma coisa bem parruda mesmo, tá bom? Tá. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Pode continuar? Sim, ok. Beleza. Sim. Beleza. Eu vou mostrar aqui para vocês o que vai ser dito mais adiante, mas aqui eu posso, tá, falar que eu disse aqui para vocês, tá bom? Deixa eu achar aqui um outro simulador. Ah, aqui, ó. Eu falei para vocês sobre cargas, correto? Cargas elétricas vão gerar campos elétricos, correto? Beleza? Olha só o que é que acontece. Eu tenho aqui uma carga de menos 1 nanocoulomb. Eu disse o quê? Cargas negativas geram o quê? Linhas de força que estão entrando, ou seja, campos que estão entrando, correto? Olha só a direção, a tensão dela e o valor. E vou deixar aqui em grade para ilustrar. O que acontece se eu colocar uma carga positiva? Estão saindo, correto? Olha só, as flechas estão saindo, correto? E vou aproximando cada vez mais. Então, há um movimento dos campos em volta, certo? É o que acontece num circuito também. Quando eu tenho cargas negativas e cargas positivas juntas. Olha a distância. Quanto mais a distância, vou pegar aqui a trena e vou medir. Pegando aqui e vou medir. Quanto maior a distância, menos atração essas cargas têm, correto? Mas, quando eu aproximo, mais interação essas cargas têm. Olha o campo elétrico se movimentando através das setas. Correto, pessoal? Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte aqui? Beleza. Beleza. Então, Ok.
Agora, anotem aí para mim o seguinte. Quando estiverem prontos, eu vou digitar. Pode digitar? Pode? Ok. Beleza. Num circuito elétrico, além de termos resistências elétricas, Pode repetir, professor? Um circuito sim, elétrico. num circuito elétrico, além de termos resistências, resistores, né, no caso, resistores, além de termos resistores, podemos contar com outros elementos. 2 pontos. Indutores e capacitores. Ponto final. Aí vocês escrevem depois que terminarem. Indutores. 2 pontos. Geram campos magnéticos no circuito. Geram campos magnéticos no circuito. Eu vou pegar esse exercício aqui, vou criar ele novamente, com outros valores, e vou explicar para você o passo a passo de fazer isso aqui. Capacitores, 2 pontos. Além dessa atividade que você vai fazer, Armazenam. Só volta um pouquinho lá, professor, no indutores, no campo magnético de quê? Geram campos magnéticos no circuito. Beleza. Obrigado. E aí, indutores, né? Você já anotou aí, indutores? Já sim. Agora, capacitores. Armazenam cargas elétricas. Armazenam cargas elétricas. Por que é importante um capacitor, pessoal, na indústria? Vocês vão ouvir falar de banco de capacitores, certo? O banco de capacitores, ele serve para evitar os picos que a tensão pode prover, né? No caso, pode ter uma queda de energia, qualquer coisa. E o que eles fazem? Quando uma indústria ela trabalha 24 horas por dia, é interessante que ela tenha um banco de capacitores para que não falte energia para as máquinas, certo? Então, quando tem um capacitor que está carregado, ele descarrega, e o outro está carregado, ele vem e fornece mais energia para a máquina. Como que isso acontece na prática? Eu tenho aqui um exemplo de um capacitor. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Sim. Beleza. Um capacitor, ele é formado por placas paralelas, certo? Ele é formado dessa forma. Eu vou mostrar aqui a placa superior, eu vou mostrar a energia armazenada, e eu vou mostrar aqui, primeiramente, o campo. Tá? O campo. Eu vou deixar dessa forma. Eu vou chegar mais perto, e olha só, a capacitância está o quê? Aumentando. Quanto menor a distância, maior é a capacitância do capacitor, ou seja, a capacidade dele armazenar energia. Se vocês quiserem colocar aí, capacitância, 2 pontos. Grandeza. E armazena cargas elétricas.
ou seja, vírgula, energia elétrica. Tá bom? Agora, isso a 0 volts. Olha agora. Vocês estão analisando aí, pessoal? Sim. Olha Sim. só. Eu estou aumentando a tensão. Consequentemente, o que está acontecendo? Está aparecendo mais cargas elétricas. E agora, olha só no gráfico em cima. Eu vou aumentar a distância. Está aumentando a capacitância e, consequentemente, o quê? A energia armazenada. Certo? Agora, eu vou pegar aqui e vou medir quanto que eu tenho de tensão. 0,9 volts. Correto? Agora, eu vou diminuir a minha energia. O que inverteu aqui, pessoal? Inverteu a polaridade da placa. Se eu aumentar, em cima fica o quê? A placa de cima fica positiva, certo? Fica positivo. Certo. Cargas positivas. Mas se eu inverter, o que acontece? Inverteu a polaridade das cargas. Por quê, pessoal? Porque você inverteu o campo elétrico, que é representado por essas setas pretas aqui, tá bom? Se eu inverter a polaridade do capacitor, a quantidade de energia, inverte-se também o campo elétrico entre elas, correto? Vocês querem anotar isso aí? Sim ou não? Pode, vamos anotar. Beleza. Toda anotação é válida, né? Com certeza, porque aí não tem no material, tá? Certo. Pode anotar aí. Quando aumenta-se a distância entre as placas de um capacitor, vírgula, diminui-se a intensidade do campo elétrico entre as placas. Entre as placas. Aí, pessoal, vocês anotem essa fórmula aqui embaixo. Capacitância, ela é calculada pelo Epsilon0, que é a permissividade elétrica do meio, vezes a distância entre as placas, dividido pela área. A gente não tá vendo sua tela, professor. Ah, tá, só um instantinho. Bom vocês falarem, tá, pessoal? Porque é bom falar aí pra... Aqui, ó. Tá vendo? Agora? Agora sim. O Aí senhor pode vocês anotam repetir ela? Só para a gente isso. entender o que é o que? Aqui, ó. Esse aqui é o cálculo da capacitância. Anotem aí, cálculo da capacitância. O EY0 é a permissividade elétrica do meio. No nosso caso, ela é 8,85 vezes 10 a menos 12 Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, certo? Coulomb quadrado. D é a distância entre as placas e S é a área. Tá? Área. Aqui
Distância. Distância entre as placas. Certo, pessoal? Ok. Beleza. Então, refrisando. Capacitor armazena cargas elétricas, né? Através da função aí, da tensão. A energia, deixa eu colocar aqui. A energia para armazenar as cargas no capacitor é essa letra grega aqui que a gente chama de tal, que é D quadrado dividido por 2, tá? Onde V aqui é a tensão e aqui é a capacitância, tá bom? Pode anotar essa fórmula aqui também, que é importante. Aqui, isso aqui é para calcular a energia armazenada, tá? E a unidade de energia é o joule, que a gente representa por J. J maiúsculo, joule. Tensão, capacitância ao quadrado, dividido por 2. Aí a unidade medida por resultado é joule. Aqui no trabalho aqui, energia é joule. Certo. Energia é joule. Beleza? Quando vocês estiverem mais à frente, estudando mais à frente, vocês vão ouvir falar sobre sobre motores. Motor de corrente contínua, motor de corrente alternada, motor síncrono, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai falar sobre isso, tá? O que acontece? Quando você quer mexer, por exemplo, na potência de um motor, potência, a unidade é o quê? É watts, tá? Escreve dessa forma aqui, mas a unidade é só o W, watts. A unidade é watts. E o que? Energia é potência vezes a variação do tempo que essa máquina funciona, tá bom? E também num circuito elétrico, tá bom? Podem anotar essa fórmula aqui também. É importante, tá? Beleza. Professor, Pois não. o banco de capacitor numa indústria, Sim. eu vi algo a respeito uma vez. Ó, qual que é a importância dele para energia ativa e reativa? É porque é o seguinte, o banco de capacitores ele é necessário para a indústria para que ela não sofra picos com a questão da variação da tensão. Ou seja, eu tenho uma tensão que vai ser fornecida por uma máquina, correto? Então, o que acontece? O banco de capacitores ele não deixa faltar energia para a máquina, beleza? No caso, ele vai ajudar o quê? A dar o impulso para que ela continue, né? Para que ele vai ajudar a fornecer energia no torque dessa máquina, para que ela não pare. Vai fornecer velocidade, vocês vão ver que torque e velocidade são grandezas diretamente proporcionais, e vai fazer com que a produção seja contínua, não pare. Então, se um capacitor descarrega, porque ele forneceu energia para a máquina, o segundo capacitor está carregado. Quando o primeiro descarregou, vem o segundo, joga energia na máquina para que não falte energia para ela, beleza? Essa é a função do banco de capacitores, não deixar faltar energia para a indústria, para a máquina. E eu Tá posso bom? ter ele na rede 220, 380 e 440. Pode, sim. Aí depende da capacitância que esse banco vai ter, né? E também da quantidade de energia que ele vai fornecer também, tá bom? Muito bem explorado isso aí, viu? Tá, obrigado. Por nada. Qualquer pergunta aí, pessoal, pode fazer também, tá bom? Não tem problema não. Pessoal, já estamos chegando ao fim. Eu peço que vocês anotem para mim o seguinte. Na próxima aula, nós vamos nós vamos já resolver aqui circuitos em série, tá? Em circuitos em paralelo, tá bom? Podem anotar aí para mim para relembrar, tá bom? Circuitos em série e circuitos em paralelo, tá? Porque no material de vocês não tem, né? E se tem, fala muito pouco, que é teoremas de resolução de circuitos, que eu quero ver se eu falo com vocês. Teorema mais adiante, teorema da superposição, teorema de Millman, teorema de Thevenin,
e as leis de Kirchhoff também, para que vocês possam matar essas questões aí, para resolver circuitos, tá bom? Tá ok, professor. Beleza. Aí me relembre na próxima aula, tá? Falar sobre isso. Resolução de circuitos, tá bom? A próxima aula do senhor vai ser... Deixa eu ver aí. Vamos ver Olha se aí vai para ser... mim. Hoje é 26, dia 28. Dia 28. Então vai dar o quê? Sexta-feira, né? Deixa eu ver. Sexta-feira. Aí vai dar nesse horário mesmo, das 20h30 às 21h45. Beleza. Aí eu vou falar... então vai bater mesmo. Vai dar para falar sobre a associação de resistores. Aí eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá bom? Essa web aula de hoje, o senhor disponibiliza ela ainda até o dia 28 ou não? Não, eu vou disponibilizar para elas amanhã, para vocês amanhã, tá bom? Podem olhar lá no Ava, que vai estar lá na biblioteca para vocês. Professor, Pois não. então, eu não peguei bem o começo aí, que estava com uma dificuldade de entrar. Certo. Como é que ficou mesmo sobre a questão das aulas que estavam atrasadas e tal? Ah, sim. Aí, no caso, o pessoal aí já sabe, né, que dia 11 vai ter Um aulão. um aulão lá, né, para